Olá, pessoal, sejam bem-vindas aqui ao canal. E o assunto que eu já tinha me comprometido com vocês no vídeo anterior é sobre a nutrição funcional. E a maioria de vocês já sabe que eu, enquanto nutricionista, trabalho dentro da teia da nutrição funcional, que é o modelo de tratamento, de atendimento ao nosso paciente mais atual, mais assertivo hoje no mundo todo. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, mais ou menos de uma maneira bem simplista, esse atendimento. E se você não está inscrito aqui no canal, marque, se inscreva, marque as notificações para receber os próximos vídeos e me diga aqui se você gostou. No final do vídeo, deixe a sua opinião e continue me mandando os assuntos que vocês gostariam que eu tratasse. E vamos lá então, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Pois bem, vamos lá então, vamos começar o nosso assunto. Muitas pessoas pensam que a nutrição funcional tem relação somente com os alimentos funcionais, o que não é uma verdade. E eu vou falar mais especificamente no que acontece na minha prática clínica, porque vocês sabem que eu trabalho especificamente com emagrecimento, com a saúde da mulher como um todo, já que as minhas pacientes, o meu atendimento é voltado exclusivamente para mulheres. E é muito comum, aliás, acontece em 95% mais ou menos dos meus atendimentos, que a minha paciente chega com o objetivo principal de emagrecer, de perder peso corporal, perder aqueles quilos indesejados. Só que durante o meu atendimento eu já percebo, eu já observo que essa mulher apresenta algumas situações clínicas, ou seja, alguns sinais e sintomas bem pontuais, que precisam, obviamente, serem tratados para que a gente consiga alcançar o objetivo principal, seja ele o emagrecimento ou outro. E esses sinais e sintomas são vários, pessoal, desde queda de cabelo, a questão de unhas fracas, dor de cabeça crônica, distúrbios gastrointestinais, insônia, mesmo estresse, cansaço, depressão, entre vários outros. Porque nós temos que saber que, e eu sempre me refiro, que a ausência de doença não significa saúde. Porque a paciente pode, por exemplo, chegar até mim, chegar ao nutricionista funcional com exames que o seu médico solicitou, aqueles exames bioquímicos, e os exames podem sim estarem, na grande maioria, normais. E só que ela continua sentindo vários sintomas. E a nutrição funcional, e na nutrição funcional eu tenho que considerar, nós consideramos todas as situações, porque é preciso referenciar aqui que na nutrição funcional nós não trabalhamos com aquele modelo de nutrição de muitos anos atrás, ou seja, uma dieta padronizada. Né? Existe sim uma dieta específica para nossa paciente específica, né? Mas não existe mais aquela situação do profissional nutricionista se preocupar, por exemplo, em somar calorias, somar proteínas, lipídios e carboidratos. Isso é feito, com certeza isso é feito, porque nós temos um objetivo de saúde a alcançar. Né? Mas nós temos que considerar esses vários sinais e sintomas. E o nutricionista funcional deve fazer uma análise
altamente especializada dessa paciente em particular, para que a partir daí nós possamos sim fazer um plano alimentar e resolvermos pontualmente as situações, aquele incômodo, aquela situação, aqueles sinais clínicos. Na nutrição funcional, num primeiro momento, nós não levamos então em consideração essa questão das calorias, das porções, dos alimentos, enfim, não há uma contagem inicial de ponto. Nós não seguimos aquele padrão anterior, aquele padrão aplicado durante a nutrição tradicional de muitos anos atrás, porque hoje eu posso dizer para vocês, o plus do atendimento, o top do atendimento nutricional é através da nutrição funcional. E claro, eu estou falando por mim, mas com certeza os meus colegas que atuam também com nutrição funcional também fazem a mesma coisa, ou procedimentos parecidos. Eu uso, por exemplo, alguns questionários, né? Não descartando, obviamente, aqueles exames, né, para que nós possamos identificar de uma maneira mais pontual e mais assertivo, e assim, a partir daí, que nós possamos tratar a nossa paciente. Esses questionários, cada profissional elabora o seu questionário, obviamente nós temos uns padrões, umas premissas a serem seguidas, né? E os exames também bioquímicos agregam mais valores no sentido de que nós possamos conhecer melhor a nossa paciente, né? São poderosas ferramentas e eu uso para identificar a situação clínica da minha paciente e aí sim acertar, né, começar a desenvolver um trabalho com ela. Não é somente indicar, olha, esse alimento é bom, esse não é bom, porque na realidade a maioria das pessoas já sabe o que é bom e o que não é bom consumir. Mas, obviamente, nós, como profissionais nutricionistas, depois planejamos, né, fazemos o planejamento dietético dessa paciente e, claro, aí entram sim os tipos de alimento, as quantidades, os valores dos nutrientes de cada alimento desses, da alimentação, da ração alimentar diária dela, mas não é, num primeiro momento, a nossa preocupação. É preciso nós conhecermos, obviamente, esses alimentos, conhecermos os trajetos dos alimentos dentro das células e bem especificamente para que esse alimento realmente chegue às células e exerça a sua função. Mas nós precisamos organizar, né? E a nutrição funcional vai organizar todas as etapas que esse alimento passa no nosso corpo desde o momento em que nós o consumimos e até o processo de eliminação. Pois bem, a nutrição funcional usa também uma outra ferramenta que nós chamamos de teia de interconexões metabólicas. E essa teia é de uso, normalmente é de uso de todo nutricionista que atua, né, com a nutrição funcional. E essa teia é muito importante para que nós tenhamos a compreensão do funcionamento dela, para nós termos uma abordagem assertiva, termos um olhar funcional para as reais necessidades da nossa paciente. A nutrição clínica funcional é uma ciência embasada em evidências científicas e que trabalha de uma forma muito integrativa, onde nós valorizamos muito a individualidade bioquímica da nossa paciente. E este é o princípio, porque nós sabemos que cada um de nós
somos um indivíduo único e temos a nossa própria bioquímica, respondemos a fatores internos e fatores externos, a situações, ao que nós comemos, por exemplo, de uma maneira muito particular. Nós trabalhamos também na prevenção das doenças, porque é aquilo que eu já falei várias vezes. Muitas vezes a paciente chega para nós e traz o exame ou os exames que o médico dela pediu, e aí eu dou uma olhada nesses exames, analiso esses exames e vejo que estão corretos, estão dentro dos valores normais e alguns deles, inclusive, podem estar nos seus valores ótimos, né? Mas a ausência de doença não significa saúde, não significa, porque essa paciente nos chega com alguns sinais, como eu falei, com alguns sintomas, e nós temos que trabalhar esses sinais e sintomas, nós temos que prever, né, o que pode vir a acontecer. Nós utilizamos essas avaliações genéticas, avaliações fisiológicas, enfim, avaliações individuais, mas nós também analisamos e consideramos os aspectos emocionais dessa paciente. Bom, existem 5 princípios usados na nutrição funcional. O primeiro é exatamente esse que eu falei, a individualidade bioquímica. Por quê? Porque o tratamento é centrado no indivíduo. Nós cuidamos, nós relacionamos, nós fazemos um equilíbrio nutricional e nos atentamos também à biodisponibilidade dos alimentos, porque nós buscamos o quê? Vitalidade vitalidade e saúde, né? E saúde essa com vitalidade positiva. Essa individualidade bioquímica, como eu falei, onde cada indivíduo, cada um de nós é um ser único, cada um de nós tem o seu metabolismo, cada um de nós tem a sua genética, cada um de nós tem a sua necessidade nutricional, né? E tanto que cada um de nós, inclusive, tem tendências muito particulares, inclusive para desenvolvermos alguma doença. Aquela nutrição tradicional tem uma visão mais generalista, ela não considera especificamente quem nós estamos tratando. Não se consideram alguns detalhes e informações relevantes da nossa paciente. Já na nutrição funcional, nós temos o que nós chamamos de sistema ATMS. Esse sistema é formado por 3 pontos principais, né? Vamos dizer assim, os antecedentes, os gatilhos e os mediadores. Nesse tratamento centrado no indivíduo, nós usamos todas as informações possíveis para que nós possamos compreender como funciona o organismo da nossa paciente. E esse sistema ATMS é um sistema, posso dizer assim, investigativo, não só de análise dos sinais e sintomas, né? É uma sigla, a TMS é uma sigla, pessoal, onde nós consideramos, como eu falei, todos os antecedentes da nossa paciente, a genética, o histórico pessoal, desde, por exemplo, o período gestacional da mãe dessa paciente, a vida dela enquanto criança, adolescente, até a fase adulta, se for o caso, né? E inclusive a genética dela, né? E existem exames genéticos hoje que nós podemos também usar como ferramenta, como aliados. E os gatilhos, como eu falei para vocês, nós consideramos que existem
gatilhos, nós chamamos assim, gatilhos, aonde nós identificamos qual foi ou quais foram esses gatilhos que levaram a esse desequilíbrio orgânico que a nossa paciente está apresentando. E podem ser, por exemplo, gatilhos que levaram ao estresse oxidativo, gatilhos que levaram a nossa paciente ao estresse mental, a própria exposição a toxinas também é um gatilho. Nós vamos entender em que momento a nossa paciente teve algum evento que causou esse desequilíbrio. E aí, como eu falei para vocês, nós temos um terceiro ponto que nós chamamos de mediadores. Esses mediadores são os componentes metabólicos que estão envolvidos e que perpetuam essa cascata, esse desequilíbrio. Aí nós nos referimos e nós analisamos bem, temos um olhar muito pontual para os hormônios, para a questão dos neurotransmissores, das moléculas inflamatórias, por exemplo, para que a partir daí nós possamos sim intervir nutricionalmente. E o terceiro princípio é o que eu falei para vocês, o equilíbrio nutricional e a biodisponibilidade. É compreender que os nutrientes atuam em sinergia, é saber quais as relações entre os nutrientes, quais nutrientes nós precisamos, em quais quantidades, quais combinações, qual a melhor forma de preparo, né? Para que a gente consiga preservar este alimento e consigamos também potencializar a função dos nutrientes desse alimento, para que assim a gente vá restabelecendo um equilíbrio de saúde. E nós temos um quarto princípio, que é saúde. Eu falei anteriormente a saúde como vitalidade positiva, o que nada mais é do que a nossa paciente venha a ter uma expressão máxima de bem-estar e de saúde. Todos temos que entender, então, como eu disse anteriormente, que exames, né, e ausência de doença não significa ter saúde. Muitas vezes, não ter alguma doença crônica, ter um peso normal, por exemplo, mostrar uma saúde aparente, não é ser saudável. Por exemplo, como eu falei no início do vídeo aqui, aquela paciente que me chega com enxaqueca crônica e vem com essa enxaqueca crônica ao longo da vida, né? E nós sabemos, né, não vai essa paciente não está expressando o seu bem-estar máximo. Quem é que quer e quem é que gosta e convive bem tendo uma enxaqueca crônica, né? Afeta no sentido físico, afeta o emocional. Então nós temos que cuidar. Outro exemplo também, aquelas pessoas que sofrem com obstipação crônica ao longo da vida, né? Pessoas que sofrem com insônia e tantos outros exemplos que eu poderia citar para vocês. Enfim, quando a paciente apresenta esses sinais clínicos, esses sintomas, né? É sinal, sim, que algo não está da maneira correta, não está havendo um equilíbrio funcional, um equilíbrio no corpo, né, dessa paciente, um equilíbrio, inclusive, não está havendo um equilíbrio, muitas vezes, bioquímicos, né, e a gente tem que investigar isso. Um quinto princípio da nutrição funcional é o que eu falei para vocês, nós fazemos uso da teia de interconexão metabólica propriamente dita. Essa teia é um material de apoio que nós temos e ela foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional e os associados, né? Então, nós associados
temos acesso a essa teia e essa teia nos mostra o quê? Nos mostra os vários sistemas orgânicos, né? E que quando em desequilíbrio, nós sabemos que eles atuam uns nos outros. E esse desequilíbrio leva a uma grande cascata, né? Sistemas esses eu não vou detalhar aqui, mas quero acrescentar que esses sistemas todos estão interligados, né? Porque nós somos formados, o ser humano é formado por vários sistemas. E nós queremos o quê? Nós queremos saúde, nós queremos equilíbrio, nós queremos funcionalidade, nós queremos a saúde máxima, né? E no centro dessa teia está um eixo formado por mente, por emoção e espírito, que é uma parte também importante que atua diretamente em cada um desses sistemas quando em desequilíbrio. A teia nos mostra uma visão integrativa do paciente. Então, nós temos, por exemplo, na teia da nutrição funcional, nós temos a questão de energia, onde nós temos um olhar direcionado ao metabolismo energético, à função mitocondrial da nossa paciente. Nós temos um outro parâmetro, um outro ponto que nós chamamos de defesa e reparo, aonde nós temos um olhar voltado ao sistema imunológico, a questão das inflamações, das infecções, da microbiota intestinal do nosso paciente. Temos também um outro sistema que nós chamamos de biotransformação, que é o que eu me referi anteriormente, a exposição dessa nossa paciente às toxinas, todo o processo de detoxificação hepática, por exemplo. O sistema outro, que é o de transporte, aí nós nos adentramos, temos um olhar bem pontual, bem direcionado à saúde cardiovascular e ao sistema linfático da nossa paciente. Temos também a parte da teia que nós chamamos de comunicação, é aonde nós temos um olhar para a questão hormonal. Os hormônios, os nossos neurotransmissores, os fatores que envolvem a nossa imunidade. E temos também, temos que considerar, obviamente, porque todos esses pontos da teia são interligados, é a questão da integridade funcional, a integridade das membranas celulares, né? O nosso sistema, por exemplo, o nosso sistema muscular, o nosso sistema ósseo, o nosso sistema articular. E por penúltimo, vamos dizer assim, nós temos a questão da assimilação. E aí nós nos referimos, temos um olhar direcionado a toda a questão que envolve digestão, absorção, função e a integridade intestinal da nossa paciente. E como eu falei para vocês, no centro da teia, nós temos que avaliar a questão espiritual, a questão mental, a questão emocional, porque nós sabemos o quanto, por exemplo, situações de tristeza, de depressão, né, de baixa autoestima, quando a nossa paciente está, por exemplo, muito estressada, tudo isso é um pacote, pessoal, tudo isso forma o pacote e esse pacote é o ser humano. Então, nós temos uma aliada também, um profissional que é muito bacana, porque muitas vezes nós temos que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E é muito bacana quando nós conseguimos trabalhar também com médicos profissionais que têm e atuam nessa medicina integrativa,
né? Porque aí nós, com certeza, teremos em conjunto uma maior assertividade. Essa medicina integrativa, ela promove, também é a medicina, vamos dizer assim, mais atual, usada no mundo todo, né? Essa medicina integrativa promove o bem-estar, promove, busca a qualidade de vida do nosso paciente, por meio do quê? Por meio do equilíbrio de diversas esferas, todas essas esferas do indivíduo que eu acabei de falar para vocês. A medicina integrativa, ela propõe também um olhar diferenciado aos cuidados com a saúde, enquanto aquela medicina tradicional direciona até hoje os esforços no tratamento da doença em si. A medicina integrativa já tem o objetivo de cuidar do indivíduo como um todo, de forma a ele alcançar não só a cura, mas também o bem-estar integral. Essa medicina, ela propõe a parceria com o médico, né, e o seu paciente. Não é tratar a doença somente através de remédios de medicação, né? O médico integrativo, ele aborda o processo de cura do paciente muito além das questões orgânicas e fisiológicas. Ele se preocupa, assim como nós nutricionistas funcionais, em todo o envolvimento que esse nosso paciente... E para isso são combinadas técnicas de medicina complementar que vem a agregar aquela medicina tradicional. E o médico, é muito bom quando nós, nutricionistas, conseguimos interagir, agir junto com um médico integrativo. Porque aí, pessoal, vocês não fazem ideia o quanto é mais fácil de tratar não só a doença, tratar o nosso paciente, né? Nós precisamos ter isso, nós precisamos ter como objetivo proporcionar ao nosso paciente um tratamento humanizado e flexível, variando de acordo com as necessidades e as particularidades dessa nossa paciente. Não, e outra coisa, pessoal, pensem comigo, se nós vamos a um consultório médico, o que nós queremos? Um médico ou um nutricionista? Eu vou me referir aqui a um nutricionista que vai olhar os nossos exames, ok, colesterol isso, colesterol LDL está alto, HDL está baixo, a tua glicose está alta, enfim, e está aqui um remédio. O médico, no caso, prescreve medicamentos, o nutricionista não, mas o nutricionista pode, né, aquele nutricionista daquela nutrição tradicional, o suplemento tal, já pronto, né, muitas vezes não se dá o trabalho nem de formular, né, isso, você toma isso tantas vezes na semana, tal horário, e peraí, eu vou te dar, você está com, sei lá, diabetes, por exemplo, pré-diabetes. Eu vou lhe dar um cardápio aqui, ele liga a impressora e vem uma dieta, entrega ao paciente, ok, finalizada a consulta, iniciado o tratamento. Não é assim, pessoal, não é assim. Nós temos que ir na causa do problema. E esse problema, quando eu me refiro, não é o problema somente uma doença, somente a doença, mas nós temos que ir na causa daqueles sinais, daqueles sintomas, nós temos que resolver, nós temos que mudar para melhor a vida do nosso paciente. Óbvio, numa questão, por exemplo, de emagrecimento, e eu trabalho muito com emagrecimento, a minha paciente precisa, sim, perder peso. Mas vamos e venhamos, ninguém consegue alcançar o objetivo se não tratar as causas.
o que levou, o que leva essa paciente a este ganho de peso que ela teve, desde quando isso começou. Então, todos os nossos sistemas, toda a nossa fisiologia é interligada, e grandes médicos que têm essa visão, que já se dão conta, por exemplo, da necessidade de um tratamento por uma equipe multidisciplinar, sejam com nutricionistas, com psicólogos, com profissionais de educação física, enfim, cada caso é um caso. E a nutrição funcional está aí para ajudar, para fazer com que nós sejamos mais assertivas, mais pontuais. Gente, é tão bom quando a gente recebe o resultado, quando a gente vê o resultado dessa paciente, quando essa paciente chega, por exemplo, para mim e diz: mas doutora, eu já fui em vários profissionais, ninguém nunca me falou isso. E aí passa-se, sei lá, 30, 60 dias, essa paciente volta e diz, aí eu analiso de novo os questionários, os exames, né? Analiso, faço as medições que tenho que fazer, enfim, e nós pontuamos, e é tão bom, tão gratificante para mim, para nós profissionais, vermos o quanto essa paciente evolui. E não tem talvez. Se você faz uma análise individual, assertiva, tratando a paciente na sua individualidade, mas tratando todos os sistemas dela, nós somos um conjunto, pessoal. E é como um conjunto de sistemas, de órgãos, de situações, de células que nós temos que ser olhados e não simplesmente prescrever uma dieta e é isso, prescrever uma suplementação ou até mesmo com relação a médicos que só eles podem prescrever medicação, é isso, e a paciente continua sempre nessa roda viva, continua sempre buscando o profissional. E aonde fica a cura de tudo? Não fica, né? Então, pessoal, enfim, eu não vou me estender muito, mas a nutrição funcional é basicamente isso. Nós temos um modelo a seguir, um modelo com vários pontos, né? Que todos estão relacionados, aonde se forma a situação clínica, onde nós descobrimos qual a situação clínica da nossa paciente. E, inclusive, podemos prever futuras e prováveis doenças e podemos, assim, atuar e evitar que elas venham a acontecer. Então, ficamos por aqui hoje. Agradeço novamente a companhia de vocês e nos vemos em um próximo vídeo.